A mensagem que será transmitida agora é mais uma advertência de Deus para seu povo. Vou começar lendo Mateus 24, 1 e 2, que diz: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Sobre esse texto quero comentar o seguinte: antes da concretização dessa profecia, é interessante saber que o templo já havia sido destruído 2 vezes e reconstruído respectivamente. O primeiro templo, acredito que também o mais conhecido, é o Templo de Salomão. Davi queria construí-lo, mas foi-lhe revelado que esta incumbência era de Salomão, seu filho. Foi dedicado solenemente a Deus, que por sua vez enchia da sua glória. Mas algum tempo depois foi reduzido a cinzas pelos babilônios. Após um tempo, ergueu-se outro, o Templo de Zorobabel, assim chamado por ter sido edificado por Zorobabel com a ajuda de Zacarias e Ageu. Com o aval de Ciro e Dario, imperadores da Pérsia, foi reconstruído no mesmo lugar do primeiro templo. Esse templo permaneceu durante 500 anos, durou mais do que o templo de Salomão e Herodes, o qual vamos falar a seguir. Por volta de 2 séculos antes da vinda de Cristo a esse mundo, Antíoco, Epifanes e seus exércitos pilharam Jerusalém e o templo. Por ordem desse rei, os sacrifícios diários foram cancelados e o templo foi dedicado a Júpiter Olimpo, cuja imagem foi erguida sobre o altar dos holocaustos. No entanto, Judas Macabeu incitou uma revolta e conseguiu lutar pela soberania do seu povo. Quando tudo parecia estar bem, Roma conquista Jerusalém, profana o templo e coloca Israel debaixo de um jugo de servidão. O templo de Herodes. Herodes o Grande, com a intenção de ganhar popularidade, edificou o templo com muitos gastos. Em alguns pontos esse templo era até mais luxuoso que o de Salomão. Sim, esse era o templo da época de Jesus. Ele foi apresentado nesse templo. Desde a sua infância, Jesus conhecia o templo. Quando adulto, ensinava todos os dias no templo. Curava, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. E por fim, era o templo da profecia de Jesus, que também nos é revelado no Evangelho segundo escreveu Marcos. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo, Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Marcos 13, 1 e 2. E isso realmente aconteceu no ano de 70 depois de Cristo. O grandioso templo de Herodes foi reduzido aos frangalhos pelos exércitos de Tiro, um general romano. E mais uma vez se cumpre o que foi dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Se Jesus profetizou, era mister que viesse a acontecer. E o que sobrou dessa pilhagem romana para nos contar a história foi o Muro das Lamentações, que segundo os judeus é o local acessível mais sagrado da terra. Ali são feitas súplicas e súplicas, dentre as quais estão principalmente a regressão de Deus à terra de Israel, o retorno de todos os judeus exilados, a reconstrução do templo e a chegada do Messias. Hoje em dia, o local do templo é ocupado pela Mesquita de Omar, construída no século XII sobre a rocha sagrada de Moriá, onde, segundo muitos estudiosos, era o local onde queimavam seus animais sobre o altar dos holocaustos, o que tecnicamente torna esse lugar, ao menos para os judeus, o mais sagrado da terra, excedendo o Muro das Lamentações. Há uma crença que o novo templo será reerguido, seria aquele predito por Ezequiel. Já li em alguns artigos que os judeus estão prontos para reconstruí-lo, mas o que impede é justamente a Mesquita de Omar. Eles não podem sair bombardeando-a, pois além de ser um patrimônio da humanidade, seria um ato hostil contra os árabes muçulmanos, ou seja, seria uma guerra sem precedentes na certa. Como essa alternativa é quase que inviável, alguns judeus também creem que haverá um terremoto que fará o serviço de demolição. Aí sim será possível reconstruir o templo sem impedimentos. Enfim, retornando ao assunto principal, a profecia dita por Jesus realmente se cumpriu e continuará a se cumprir em todo o mundo até o fim. Mas o que Deus me manda dizer a esta geração a partir do texto bíblico citado tem a ver com o sentimento de soberba que está sendo crescente no cristianismo atual. Essa soberba está sendo visível por meio de projetos de construções faraônicas, motivado pelo pretexto de fazer a obra de Deus e para a sua glória. Todavia, a ausência da atividade pastoral no sentido de suprir a necessidade espiritual de seus seguidores é a grande realidade que a igreja de hoje apresenta em muitos lugares.
As pessoas deixaram de reivindicar uma igreja que lhes proporcione a conquista dos valores do reino, que promova a experiência espiritual profunda na vida dos seus membros, que se imponha diante do mundo como agente de Deus, que impacta esse mesmo mundo com o poder de Deus. Isso acontece porque o foco e os objetivos mudaram. As pessoas deixaram de olhar para Jesus para olhar para o templo. Deixaram de olhar para o espiritual para olhar para a estrutura física. Passaram a olhar para o efêmero em vez de olhar para a eternidade. Bonitos e grandes templos têm a sua importância quando colocado no seu devido lugar e também quando os mesmos não se tornam objeto de orgulho para líderes e membros de uma igreja. Infelizmente, para algumas pessoas, essas são as suas principais referências para bater no peito e dizer: a minha igreja é a melhor, é a mais bonita, foi gasto tanto na construção, só de som e equipamento foi gasto tal valor, o meu pastor é o cara, é o pastor. Era assim também o modo de ver dos discípulos de Jesus. Por isso lhes disseram: Mestre, olha que pedras e que edifícios. Marcos 13:1. Esse texto mostra claramente que havia alguns discípulos que ainda se empolgavam com a grandiosidade das estruturas físicas, demonstrando falta de visão espiritual. A resposta de Jesus: vê estes grandes edifícios, não ficará pedra que não seja derribada. Marcos 13:2 tem o objetivo de mostrar-lhes que essa fascinação, esse apego à grandiosidade das estruturas físicas é uma grande ilusão que é peculiar na vida daqueles que não conhecem os valores eternos. Os discípulos do Senhor não podem dar demasiado valor a essas coisas e permitir que o sentimento de soberba se manifeste nos seus corações. Deus me faz levantar contra esse sentimento de soberba que paira sobre muitas igrejas evangélicas desta nação, dizendo ao povo de Deus que lembre das palavras de Cristo quando diz: vê estes grandes edifícios, não ficará pedra que não seja derribada. Por isso, não se empolgue muito, pois essas estruturas das quais vocês tanto se orgulham vão ser destruídas. Diante dos acontecimentos atuais, que comprovam a aproximação do retorno de Cristo para buscar sua igreja, o que é incontestável pelo fato de todos os sinais que anteviam sua volta, os quais foram preditos por Cristo, estar se cumprindo dia após dia diante dos olhos de toda a humanidade, sei que muitas perguntas pairam no ar, tais como: por que está sendo gasto tantas fortunas para construções de megas igrejas se estamos na iminência da volta de Cristo? Por que essas enormes construções, se como Cristo falou, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? Por que tanta ostentação e glamour, se Jesus vem buscar as pessoas das quais será composta a sua única e verdadeira igreja, e não os templos feitos de pedras, tijolos, mármores e outros materiais físicos? Por que não é gasto essas exorbitantes somas de dinheiro na evangelização e outras coisas mais necessárias? Por que gastar tanto dinheiro na compra de aparelhos de som e instrumentos musicais tão caros que só servem para encher de orgulho os músicos, quando tem pastores, evangelistas, missionários passando necessidade, os quais pertencem a essas mesmas organizações? Por que gastar tanto em construções e outras coisas desnecessárias, enquanto há tanta gente passando fome neste mundo? Tudo isso está em total contradição com as Escrituras. A Bíblia diz que os cristãos da igreja primitiva depositavam suas ofertas aos pés dos apóstolos e esses distribuíam aos necessitados, conforme lemos em Atos 4, 34 e 35. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço de que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Era assim que foi edificada a igreja primitiva, no amor, no partir do pão, na bondade, na benevolência. Era desta forma que cresceu a igreja. As pessoas viam a forma que viviam os cristãos, por isso que se acrescentava a cada dia os que haviam de se salvar. Não havia contradição da vida cristã da época com a palavra de Deus. Mas hoje as pessoas do mundo estão escandalizadas com o evangelho da atualidade. Toda essa avareza governando a liderança das igrejas está dificultando as pessoas do mundo a se converterem. Mas não foi assim no princípio da igreja, porque a visão de cristianismo primitivo era completamente diferente do agora. Por isso o Espírito de Deus operava tão livremente no princípio, o que era para ser hoje também.
A visão da igreja do princípio da era cristã era muito diferente da visão de agora. Se valorizava as pessoas e não o templo físico. Se edificava a igreja com pessoas, mas não com pedras e materiais. Como disse no início dessa mensagem, muitos ficam felizes com catedrais e megas igrejas, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no coração. A igreja é o corpo de Cristo, formado de pessoas salvas, transformadas, purificadas, santificadas, justificadas com seu próprio sangue. A sua adoração vem do coração, de um desejo de entrar na presença de Deus. Deus olha para o nosso coração. Ele se agrada da forma verdadeira que seu povo o adora e não dos templos físicos. Jesus mesmo disse: mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23, 24. Jesus mesmo não construiu templo algum. A maior parte de suas mensagens e ensinamentos foram transmitidos nos barcos, sob a relva, em cima das pedras, nos montes, nas ruas, nas casas e em qualquer lugar onde havia pessoas. Foram nesses lugares onde ele mais operou seus milagres, maravilhas e realizou seus prodígios. Seu próprio nascimento foi em um lugar simples e humilde, e não no palácio. Ele mesmo falou a um escriba que disse que o seguiria aonde quer que ele fosse. As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus 8:20. Não estou falando contra os que constroem templos, mas para que tanto luxo, tanta pompa, tantas fortunas gastas com isso? Para que tanto dinheiro gasto com coisas materiais que Cristo não vai vir buscar? Para que tanta pomposidade se isso não tem valor algum para Deus? Isso só tem servido para corromper os corações dos cristãos, deixando-os vaidosos, orgulhosos, preocupados somente com a aparência, levando-os a fazer pouco caso das igrejas cujos templos são mais simples e humildes. Toda essa opulência só tem servido para levar os cristãos a valorizar mais o ter do que o ser, o exterior do que o interior. Estão sendo levados a buscar a Deus mais pelo material do que pelo espiritual. O pior de tudo é que quantos membros dessas mesmas denominações, porque Jesus morreu e ressuscitou, que são filhos de Deus, estão padecendo necessidades e ninguém se importa? Quantos membros dessas igrejas que não têm o que comer nem o que vestir, e a liderança e os outros membros ricos e abastados não se preocupam em auxiliá-los? E se fazem, o fazem para se orgulhar, se promoverem e tirarem vantagem do bem que fizeram. As igrejas atuais possuem as mesmas características da igreja de Laodiceia, a sétima igreja do Apocalipse. Uma igreja rica, contudo pobre, templos caríssimos, completamente equipados com tudo quanto se possa imaginar em matéria de conforto e conveniência. Toda a pompa de um culto ritualístico, todos os elementos necessários à vida social e recreacional da comunidade inteira, como disse Jesus da igreja de Laodiceia, e não precisa de coisa alguma. Essa igreja não percebia a sua própria condição de miserabilidade. Era rica, é bem verdade, mas essa riqueza era toda de bens do mundo. Não era rica de tesouros no céu. Era cega, gloriava-se em seu intelecto e em suas superiores vantagens educacionais. O mesmo como a maioria das igrejas modernas. Gastam milhões em instituições educacionais e, no entanto, pouco ou nada sabem da palavra de Deus e do plano de Deus para os séculos. Laodiceia é o tipo de igreja que predomina nesses últimos dias. Como já disse, valorizam o ter e não o ser, quando na verdade é o ser que vai realmente importar quando Jesus voltar. Infelizmente, por ter perdido o sabor, tal como o sal insulso, a igreja atual, com toda a sua pompa, materialismo e enriquecimento, em nada difere de uma organização secular, tal como um clube, uma escola, uma reunião social, um comício político, ou até mesmo uma associação filantrópica. Nessas igrejas, seus líderes superiores não vivem como servos, por mais que alguns procurem demonstrar uma certa aparência de humildade, mas, como costumo dizer, vivem como pastores lordes, que andam com seus carrões de luxo caríssimos, exibindo ostentação, avareza e luxúria. Pregam por ganância, mas não por amor às almas. Basta conviver com alguns deles para ver quem realmente são. Pensem comigo, amados irmãos em Cristo, ou qualquer pessoa que esteja ouvindo essa mensagem. Não era tempo dos pastores conscientizarem seus membros da aproximação da volta de Cristo a fim de se prepararem para esse dia? Não era tempo dos pastores advertirem seu povo a tomarem cuidado para que aquele dia não os pegue desprevenidos, distraídos e sobrecarregados com os negócios desta vida? Não era tempo dos pastores exortarem seus membros a romperem de vez com as obras infrutuosas das trevas?
Não era tempo dos pastores e líderes de denominações convencerem seus membros que precisam deixar de todo o embaraço e o pecado que tão de perto os rodeia para que não sejam deixados para trás no arrebatamento da igreja? Não era tempo dos pastores e demais pregadores de levarem seus membros e ouvintes a se desprenderem do amor ao dinheiro e apego das coisas materiais e mundanas? Não era tempo dos pastores conscientizarem seus membros e seguidores de pararem de ajuntar tesouros nessa terra e passarem a juntar tesouros no céu? Não era tempo dos pastores falarem para seus membros que Jesus não vem buscar os templos feitos pelas mãos dos homens, mas sim vem buscar aqueles que vivem como verdadeiros templos do Espírito Santo? Entretanto, não é isso que a maioria dos pastores estão fazendo. Muito pelo contrário. Até incentivam seus membros a continuarem do jeito que estão. Não lhes impõem responsabilidade alguma para com suas almas. Só ensinam sobre bênção, bem-estar, prosperidade, alegria, satisfação e contentamento humano. Mas não sobre o céu e o inferno. Não ensinam contra o pecado, e quando o fazem de forma artificial. Por esse motivo, as igrejas atuais aderiram à modernidade e oferecem a seus membros apenas conforto carnal, em vez de crescimento e desenvolvimento espiritual. Essa é a razão do porquê as igrejas atuais mais parecerem com clubes espirituais do que igreja no sentido exato da palavra, cujo significado é chamados para fora. Cristo não vem buscar o templo físico. Ele não se importa com essas coisas. Ele vem buscar um povo santo, espiritual, que vai formar o corpo santo de sua única e verdadeira igreja nos ares. Meus irmãos em Cristo, não ficará pedra sobre pedra que não será derrubada e destruída. Os terremotos que estão para acontecer antes, no momento e após a vinda de Cristo destruirá muitos templos de igrejas, assim como estão fazendo e farão os anticristãos, que são opositores ao cristianismo. Não ficará pedra sobre pedra. Templos de igrejas estão e serão destruídos no mundo inteiro. Somente a igreja viva de Cristo, formada pelos verdadeiros cristãos, não será destruída. É sobre essa igreja viva, composta de pessoas e não de material físico, que Jesus se dirigiu a Pedro quando disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Nessa passagem, Jesus quis dizer a Pedro que a pedra onde deveria ser edificada a sua igreja era ele, se referindo a ele mesmo, e a igreja seria as pessoas que se converteriam a ele mediante o Evangelho. Sobre essa igreja viva, composta de pessoas, que as portas do inferno não prevaleceriam. Foi por essa igreja que Jesus deu sua vida, derramando seu próprio sangue santo, puro e inocente, para edificá-la. Quanto à igreja composta de materiais físicos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada e destruída.